Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre as tecnologias PWA Headless de 2020. Como você pode ver na tabela da postagem, nessa tabela as principais tecnologias são o PWA Studio e as outras duas mais utilizadas, que é a Scandi PWA e Vue Storefront. Eu já utilizei, além dessas três, comecei a utilizar o Front Commerce e também a DT Falcon. Minhas duas favoritas são PWA Studio e Vue Storefront. Essas duas tecnologias elas te dão muita liberdade para poder fazer diferentes coisas, né? Por exemplo, o PWA Studio ele tem a vantagem de ser mantido pela Magento. Então, tem um suporte bom também, o Vue Storefront também tem um suporte bom, mas ela tem vantagens diferentes. É uma vantagem de ser oficial da Magento, né? Vue Storefront ele te dá a liberdade, então assim, você vai conseguir integrar o seu tema criado para Magento num Magento 1, ou o seu headless criado para Magento 1, você depois faz a migração para o Magento 2 e continua utilizando o mesmo tema com a mesma tecnologia. Isso não é possível através do PWA Studio, por exemplo. Ou mudar de plataforma, ir para Shopify, por exemplo. Então você consegue fazer isso através do Vue Storefront. Eu vou trazer aqui também alguns fatores importantes para avaliação, que vai fazer sentido você ter essa liberdade ou não. Isso depende do que você está analisando para o futuro do projeto e dos projetos na sua empresa também, né? E para você, caso seja desenvolvedor freelancer também, nos seus projetos que você pretende atuar. Fatores importantes a serem considerados, dentre eles, o primeiro mais importante é headless. Você precisa realmente ter uma tecnologia headless? É necessário para o projeto essa tecnologia ser implementada? Ou é só porque é uma palavra que está na moda, né? Então, quais são os fatores decisivos para você utilizar headless? Você tem que entender qual que é a dor do cliente, para você entender qual a dor que o headless vem resolver, para você saber se faz sentido ou não para o cliente. Senão, vai ser muito dinheiro investido num projeto que poderia custar 5 vezes mais barato e ter o mesmo resultado. Headless é a primeira questão. Segunda, experiência do time com as tecnologias envolvidas nesse processo. Então você tem que avaliar se, por exemplo, o seu time está familiarizado e qual o tempo de familiarização com essa tecnologia. Por exemplo, Vue Storefront usa Vue, PWA Studio usa React. Então, por exemplo, dessas duas tecnologias, qual a experiência do seu time? Se todo o seu time tem uma imensa experiência com React, faz mais sentido você ir para PWA Studio, sendo que você, por exemplo, tem 90% dos projetos em Magento 2. Então, faria mais sentido no React, por exemplo. Esse é um dos principais fatores. O segundo, que é a experiência do time. Então, terceiro, metas de longo prazo do projeto. Então, qual é a meta de longo prazo do seu cliente hoje, em questão do projeto? É um projeto que vai envolver novas integrações, aplicações, vai ter blog no futuro ou não, já tem blog ou não. Então, você vai conseguir avaliar isso levando esse fator em consideração. Claro que você não precisa fazer todas essas perguntas e notas para avaliar qual dessas tecnologias especificamente. Você vai fazer essas perguntas num fator global, né? Você vai avaliar todas elas. Quando você perguntar para o cliente, nas suas meetings com o cliente, reuniões, perguntando sobre o futuro do projeto e quais as dores dele, então você vai saber atuando e resolvendo os problemas do dia a dia, mas já planejando o futuro do projeto. Então, você vai avaliar isso durante o processo, né? É o que eu recomendo, é o que eu faço. Depois disso, temos metas de longo prazo da agência. Então, por exemplo, a sua agência ela quer fortalecer a parceria com a Magento, ela quer levar o destaque de um projeto ao ponto assim, a Magento compartilhar sobre um projeto seu, um destaque naquele projeto. Então, seria melhor o PWA Studio, que eles querem procurar cases para destacar. Ou você está procurando ter uma padronização dentro dos projetos, o seu projeto é 33% Magento na agência, 20% Magento 1 ainda na versão antiga, ou por exemplo, e 50% Shopify, por exemplo. Nesse caso, você optaria por Vue Storefront para trazer um padrão, você teria vários temas, todos compatíveis com todas as tecnologias que você já tem. E está livre também a qualquer momento para ir para o Magento 2 sem precisar refazer o front. Então você cria uma padronização e mantém uma qualidade de código, padrão de código da sua empresa, toda nivelada, né? Então esse seria uma meta de longo prazo que faria sentido para você trazer uma ou outra tecnologia. E por último, mas não menos importante, né, as parcerias e tecnologias necessárias. Então, por exemplo, se eu tenho uma limitação de tecnologia que eu tenho que ter,
devido ao meu servidor, ou experiência técnica do meu time, ou mesmo dos meus parceiros de tecnologia. Devido a essas limitações, ou mesmo assim ao seu plano de longo prazo, é o que você deve considerar para tomar uma decisão ou outra. Por exemplo, para o meu time é mais interessante o React do que Vue, porque através do React eu consigo que o meu time desenvolva, como eu tenho projetos hoje em dia em Gatsby. E essa tecnologia é em React, então vai fazer sentido o meu time ficar ainda melhor em React, ao invés de eu ter uma tecnologia para e-commerce em Vue e uma outra tecnologia mantida em React. Faria mais sentido eu nivelar o máximo possível para cortar a linha de aprendizagem do meu time e profissionalizar ainda mais e focar em tecnologias únicas, né, padronizadas entre o time. Então, quem vai desenvolver para Magento, ele vai lidar com o React no front e vai lidar também com o React para fazer o WordPress. Então, o tema do WordPress. O back-end, ele vai mexer com PHP no meu WordPress que eu tenho para o cliente e no meu PHP para Magento 2 que eu também tenho para o back-end para o outro projeto. Ou um back para cada projeto. Mas isso é um ponto de comparação, um exemplo que você pode levar em consideração na hora de escolher baseado em tecnologia ou em parceiros de tecnologia também que você tenha para sua agência ou você desenvolvedor. Comente abaixo se você já utilizou PWA em algum projeto, se você pretende utilizar, e é isso aí. Espero você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.